Você acorda cedo, trabalha, resolve problemas, aguenta a pressão. No fim do dia, sente que fez tudo certo. Mas, quando olha para sua vida, nada realmente mudou. O dinheiro entra e some. Os planos começam e travam. A sensação é sempre a mesma. Esforço alto, resultado raso. E aí você começa a pensar, será que o problema é o quanto eu ganho? Ou será que é algo mais silencioso, que eu nem percebo? A verdade, e ela não é confortável, é que a maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de oportunidade. Perde por causa de padrões invisíveis que se repetem todos os dias. Padrões que parecem pequenos, inofensivos, até normais, mas que ao longo do tempo constroem exatamente a vida que você está vivendo agora. E aqui está o ponto que quase ninguém encara de frente. Riqueza não começa no dinheiro. Começa no comportamento que você repete quando ninguém está olhando. Enquanto muita gente busca fórmulas rápidas, atalhos, motivação, existe um grupo silencioso que constrói riqueza de outro jeito. Sem barulho, sem pressa, sem precisar provar nada para ninguém. Eles não parecem especiais à primeira vista, mas vivem de um jeito que, inevitavelmente, produz resultado. E hoje, você vai entender exatamente quais são esses hábitos, não como teoria bonita, mas como prática real. Porque, no fim das contas, a pergunta não é se você é capaz de prosperar. A pergunta é, você está vivendo de um jeito que torna isso inevitável ou impossível? Se você reconhece que existe algo em você que precisa ser ajustado, não amanhã, mas agora, deixa o seu like. Não como apoio ao vídeo, mas como um sinal de que você decidiu parar de ignorar o que já sabe. Porque o que a gente vai ver aqui não é confortável, mas é o tipo de clareza que muda o rumo da sua vida. Existe uma armadilha silenciosa que faz muita gente trabalhar mais e crescer menos. A pressa. Não aquela pressa pontual de um dia corrido, mas a pressa como estilo de vida. A necessidade constante de resultado rápido, de retorno imediato, de sentir que está valendo a pena agora. Isso parece produtividade, mas na prática é instabilidade. Porque quando você só se movimenta se houver recompensa imediata, você se torna incapaz de sustentar qualquer processo que realmente constrói riqueza. E aqui entra um princípio simples e duro. Tudo que gera riqueza real demora mais do que o seu impulso gostaria. Aprender uma habilidade valiosa demora. Construir uma reputação demora. Organizar sua vida financeira demora. Ganhar consistência mental demora. Mas a mente impaciente não tolera isso. Ela começa algo e abandona no meio. Troca de estratégia, troca de foco, troca de direção, sempre buscando o próximo atalho. Agora imagina essa cena. Um homem começa um projeto. Na primeira semana está motivado. Na segunda, começa a ficar entediado. Na terceira, aparece outra ideia melhor. Na quarta, ele já abandonou tudo. Ele não falhou por falta de capacidade, falhou por incapacidade de permanecer. E esse padrão, repetido por meses ou anos, cria uma vida fragmentada, muito esforço, pouco resultado acumulado. O estoicismo, de forma prática, ensina o oposto disso. Ele não glorifica a velocidade, ele valoriza a estabilidade interna, a capacidade de continuar, mesmo sem recompensa imediata. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é interessante. Então, aqui vai um ajuste simples, mas poderoso, que você pode aplicar ainda hoje. Escolha uma única área da sua vida que impacta a sua prosperidade. Pode ser finanças, trabalho, estudo, saúde. E defina uma ação pequena, tão simples que você não possa negociar com ela, mas com uma regra. Você vai fazer isso todos os dias, independentemente do seu humor, sem aumentar, sem pular, sem substituir. A riqueza começa quando você para de negociar com o que precisa ser feito. Porque no fim, não é a intensidade que muda a sua vida, é a sua capacidade de permanecer quando ninguém está te aplaudindo. E isso nos leva ao próximo ponto, talvez o mais ignorado de todos. Não é só sobre o que você faz, mas sobre o que você não consegue parar de fazer. A maioria das decisões que destroem sua vida financeira
Não parecem grandes decisões. Elas acontecem rápido, quase automáticas, e no momento parecem até justificáveis. Um gasto pequeno aqui, uma recompensa ali. Eu mereço. Depois eu compenso. Não vai fazer diferença. Mas faz. Porque não é sobre o valor, é sobre o padrão. Toda vez que você cede ao desejo imediato sem pensar, você reforça um comportamento que te mantém no mesmo lugar. E o problema não é o desejo em si. Desejar conforto, prazer, recompensa, isso é humano. O problema é não ter controle sobre isso. É viver reagindo a impulsos como se fossem ordens. Agora pensa em uma cena simples. Você está cansado depois de um dia longo. Abre o celular. Vê algo que quer comprar. Naquele momento, você não está decidindo com clareza. Você está buscando alívio. E quando você compra, não resolve o problema real. Só cria outro, mais sutil. Você treina sua mente a fugir do desconforto com consumo. E isso, ao longo do tempo, constrói uma relação fraca com o dinheiro. Porque dinheiro, no fim, é energia direcionada. E se você não controla para onde essa energia vai, alguém ou algo vai decidir por você. Aqui entra um princípio estoico essencial. Nem todo impulso merece uma resposta imediata. Você não precisa agir toda vez que sente vontade. Você precisa aprender a observar. Então aqui vai uma ferramenta prática, simples e extremamente eficaz. A regra das 24 horas. Sempre que surgir uma vontade de gastar, qualquer coisa que não seja essencial, você não decide na hora. Você espera 24 horas. Se depois desse tempo, aquilo ainda fizer sentido, você reconsidera com calma. Na maioria das vezes, a vontade desaparece. E quando isso acontece, você percebe algo importante. Você não queria aquilo. Você só queria escapar de um estado interno. Esse pequeno espaço entre impulso e ação é onde sua liberdade começa. É onde você deixa de ser reativo e passa a ser deliberado. E riqueza, no nível mais profundo, é isso. A capacidade de decidir com consciência, mesmo quando o impulso pede o contrário. Agora, se controlar o que você consome já muda tudo, imagina o que acontece quando você começa a controlar o que você repete todos os dias. Porque o próximo hábito não chama atenção, mas é ele que constrói ou destrói sua autoridade interna. Existe um tipo de disciplina que ninguém vê. Não aparece em foto, não vira status, não gera elogio imediato. Mas é ela que define o tipo de vida que você constrói. A disciplina invisível. Ela não está nos grandes momentos. Ela está nas decisões pequenas, repetidas, silenciosas. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É cumprir o que você prometeu a si mesmo, mesmo sem ninguém cobrando. É manter um padrão, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Você não perde respeito próprio de uma vez. Você perde aos poucos, toda vez que quebra um acordo consigo mesmo. Você diz que vai economizar e não economiza. Diz que vai focar e se distrai. Diz que vai melhorar e adia. Cada uma dessas pequenas quebras parece irrelevante, mas elas acumulam. E com o tempo, criam uma sensação interna difícil de explicar. Você para de confiar em si mesmo. E sem essa confiança, qualquer plano, financeiro ou pessoal, fica instável. Agora imagina o oposto. Um homem que não faz promessas exageradas, mas cumpre o que diz. Ele não depende de motivação, depende de padrão. Ele não começa forte e para no meio. Ele começa simples e continua. Isso gera algo que dinheiro nenhum compra diretamente: autoridade interna. E quando você tem autoridade interna, suas decisões ficam mais firmes, seu comportamento fica mais estável, sua vida começa a ganhar direção. Aqui vai uma prática direta que você pode aplicar nas próximas 24 horas. Escolha uma ação diária que você vem adiando. Algo pequeno, mas importante. Pode ser organizar suas finanças por 10 minutos. Pode ser estudar algo útil. Pode ser revisar seus gastos.
Agora define um horário fixo e cumpre, sem negociar, sem ajustar, sem esperar vontade. Depois de alguns dias, você vai perceber algo diferente. Não é só a ação que muda, é a forma como você se enxerga. Você começa a se tornar alguém confiável para si mesmo. E isso muda tudo. Porque riqueza não é só o que você acumula fora. É o nível de controle que você constrói dentro. E esse controle começa a crescer quando você para de tentar fazer tudo e começa a focar no que realmente importa. Porque o próximo erro é sutil, mas drena sua energia todos os dias sem você perceber. Um dos maiores sabotadores da sua prosperidade não é falta de capacidade, é excesso de dispersão. Você começa o dia com intenção, mas ao longo das horas vai sendo puxado em várias direções. Notificações, conversas irrelevantes, conteúdos que não acrescentam, decisões pequenas que se acumulam. E no fim, você está cansado, mas não avançou no que realmente importa. Isso não é falta de esforço, é falta de clareza. Quando tudo parece importante, nada realmente é. E sem essa clareza, sua energia, que é limitada, fica sendo gasta em coisas que não retornam nada. Agora imagina essa cena. Você abre o celular só por 1 minuto. Quando percebe, passaram 40. Você não descansou de verdade. Não produziu de verdade. Só ficou no meio, drenando a atenção. E esse meio termo constante é onde muita gente vive. Nem focado, nem descansando, nem avançando, só ocupado. O estoicismo, de forma prática, traz um princípio essencial. Se algo não contribui para o que realmente importa, ele tem um custo, mesmo que pareça inofensivo. Então, aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Pegue papel ou celular e responda com honestidade. Quais são as 3 áreas que, se melhorarem nos próximos 6 meses, mudam sua vida de verdade? Pode ser renda, pode ser saúde, pode ser disciplina mental. Agora, para cada uma dessas áreas, defina uma única ação diária essencial. Não 3, não 5, 1. E tudo o que não contribui diretamente para essas ações começa a ser questionado. Não precisa cortar tudo de uma vez, mas você começa a perceber o que é ruído e, aos poucos, reduz. Porque aqui está o ponto. Riqueza não é só sobre fazer mais, é sobre parar de desperdiçar energia no que não importa. Quanto mais você limpa o excesso, mais sua atenção ganha força. E quando sua atenção ganha força, seu resultado deixa de ser aleatório. Agora, existe um nível mais profundo disso, porque não é só sobre evitar distrações. É sobre aprender a fazer algo que a maioria evita o tempo todo. Escolher o desconforto, de forma consciente. E é exatamente isso que separa quem cresce de quem permanece no mesmo lugar. Existe um ponto de virada que quase ninguém percebe. Não é quando você aprende algo novo. Não é quando ganha mais dinheiro. Não é quando encontra uma grande oportunidade. É quando você para de fugir do desconforto e começa a escolhê-lo. Porque se você observar com honestidade, vai perceber um padrão simples. Quase tudo que melhora a sua vida é desconfortável no começo. Organizar suas finanças é desconfortável. Dizer não para gastos impulsivos é desconfortável. Sentar para estudar, trabalhar focado, manter consistência. Tudo isso exige um tipo de esforço que sua mente tenta evitar. E aí você entra em um ciclo invisível. Evita o desconforto, busca alívio, se distrai, adia, se frustra, repete. Agora imagina uma micro-história comum. Um homem chega em casa depois do trabalho. Ele sabe que precisa organizar sua vida financeira. Sabe que precisa olhar números, ajustar gastos, tomar decisões. Mas ele está cansado. Então decide descansar um pouco. Abre um vídeo, depois outro, depois outro. Quando percebe, passou 2 horas. Ele não descansou de verdade. Só evitou o que precisava ser feito. E esse pequeno momento se repete por semanas. Não por falta de inteligência, mas por fuga sistemática do desconforto. Agora observa o oposto. Outro homem chega em casa.
também está cansado. Mas ele define uma regra simples. Antes de qualquer coisa, eu faço o que é necessário. Ele senta, abre suas finanças, fica desconfortável por alguns minutos, mas faz. E depois disso, ele descansa, de verdade, sem culpa, sem pendência mental. A diferença entre os dois não está na capacidade, está na relação com o desconforto. O estoicismo ensina algo essencial aqui. O desconforto não é o inimigo. Ele é o preço de entrada para uma vida mais organizada, mais estável e mais livre. Então aqui vai uma prática direta. Todos os dias, escolha conscientemente uma ação que você está evitando. Algo pequeno, mas relevante. E faça primeiro. Antes do celular, antes do entretenimento, antes de qualquer recompensa. No começo, sua mente vai resistir. Mas depois de alguns dias, algo muda. Você começa a perceber que o desconforto não te destrói. Ele te fortalece. E mais importante, você deixa de ser alguém que reage ao que sente e passa a ser alguém que decide o que faz. Esse é um dos maiores pontos de virada da vida adulta. Porque a partir daqui, você não depende mais de motivação. Você constrói direção. E quando sua direção começa a ficar clara, sua relação com o dinheiro também muda. Porque o próximo erro não está no quanto você ganha. Está na forma como você enxerga o dinheiro e no papel que ele ocupa na sua vida. A maioria das pessoas tem uma relação emocional com o dinheiro, mas toma decisões como se isso não existisse. E é aí que começa o problema. Porque, no fundo, o dinheiro raramente é só dinheiro. Ele vira alívio, vira recompensa, vira validação, vira sensação de controle. E quando isso acontece, você para de usá-lo com clareza e começa a usá-lo para compensar estados internos. Agora pensa nisso com honestidade. Quantas vezes você gastou não porque precisava, mas porque queria se sentir melhor? Depois de um dia ruim, depois de uma frustração, depois de se sentir desvalorizado. O dinheiro entra e você usa como anestesia. Só que isso cria um ciclo silencioso. Você se sente mal, gasta, sente alívio momentâneo, percebe a consequência, se sente pior, repete. E esse ciclo não destrói só suas finanças, ele enfraquece sua autonomia. Porque aos poucos, você passa a depender de estímulos externos para regular seu estado interno. O estoicismo propõe um reenquadramento simples, mas poderoso. O dinheiro não deve ser usado para regular suas emoções. Ele deve ser usado para sustentar suas decisões. Isso muda tudo. Porque quando você para de usar o dinheiro como fuga, você começa a usá-lo como ferramenta. E ferramenta exige direção. Então aqui vai um ajuste prático que você pode aplicar hoje. Antes de qualquer gasto que não seja essencial, faça uma pergunta direta. Isso resolve um problema real ou só alivia um desconforto momentâneo? Se for alívio, você espera. Se for decisão, você age. Essa simples pergunta cria consciência. E consciência cria controle. Agora, existe um segundo ponto aqui, mais sutil. Muita gente trata o dinheiro como o objetivo final, mas isso gera ansiedade. Porque o dinheiro isolado não dá direção. Ele amplifica o que já existe. Se você é desorganizado, mais dinheiro amplifica isso. Se você é impulsivo, mais dinheiro amplia o problema. Por isso, o foco precisa ser outro. Construa primeiro o comportamento que sustenta a riqueza. Depois, o dinheiro acompanha. Porque riqueza real não é o que você tem na conta. É o nível de estabilidade que você tem nas suas decisões. E quando suas decisões ficam mais estáveis, você ganha algo raro: previsibilidade. E previsibilidade é o que transforma esforço em resultado acumulado. Agora, até aqui, você já percebeu que não é sobre sorte, nem sobre oportunidade isolada. É sobre como você age no dia a dia. Mas existe um detalhe que conecta tudo isso e que a maioria ignora completamente. O pequeno espaço entre o que você sente e o que você faz. E é exatamente aí que sua vida muda de direção. Me diz uma coisa antes da gente seguir.
Qual desses padrões mais tem te segurado nos últimos meses? Impulsividade? Falta de foco? Ou dificuldade em manter constância? Escreve do seu jeito, porque quando você nomeia o padrão, você começa a ter poder sobre ele. Agora vamos avançar, porque o próximo hábito é simples, mas muda completamente a forma como você reage à vida. Existe um intervalo, curto, quase invisível, entre o que acontece com você e o que você faz em seguida. E é nesse intervalo que sua vida está sendo construída ou destruída. O problema é que a maioria das pessoas não vive nesse espaço. Elas reagem, recebem uma crítica, reagem, sentem vontade, reagem, ficam frustradas, reagem, veem uma oportunidade, reagem rápido demais. E toda reação automática tem uma característica: ela ignora a consequência. Agora imagina essa cena comum. Você recebe uma mensagem atravessada no trabalho. Na hora, sente irritação. Sem pensar muito, responde no mesmo tom. Minutos depois, percebe que piorou a situação. Ou então, você vê uma oportunidade boa demais. Sem analisar direito, entra. Depois descobre que não era tão boa assim. Esses pequenos momentos, aparentemente isolados, vão moldando sua trajetória. E aqui entra um princípio estoico extremamente prático. Você não controla o que acontece, mas controla o tempo que leva para responder. E esse tempo muda tudo. Porque quando você cria uma pausa consciente, você tira o comando do impulso e devolve para a razão. Então aqui vai uma ferramenta simples, mas poderosa: o intervalo estoico. Sempre que surgir uma emoção forte, impulso de gastar, responder, decidir, reagir, você não age na hora. Você cria um pequeno espaço. Pode ser 10 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser respirar fundo algumas vezes. Mas nesse intervalo, você se faz uma pergunta: se eu agir assim, isso melhora ou complica minha vida? Simples, direto e extremamente eficaz. Porque essa pergunta força sua mente a sair do automático. Com o tempo, você começa a perceber algo interessante. Muitas das decisões que você tomava no impulso simplesmente deixam de fazer sentido. E isso muda seu padrão. Você se torna mais estável, mais estratégico, menos reativo. E riqueza, tanto financeira quanto pessoal, precisa exatamente disso. Decisões consistentes ao longo do tempo. Agora, existe um erro comum que destrói essa consistência: a crença de que você precisa estar sempre motivado ou agir com intensidade para crescer. Mas a verdade é bem diferente. E talvez menos empolgante, mas muito mais poderosa. Existe um erro silencioso que faz muita gente começar forte e terminar no mesmo lugar: a dependência da intensidade. A pessoa espera estar motivada, espera sentir energia, espera o momento certo. E quando isso acontece, ela vai com tudo. Faz mais do que consegue sustentar. Se cobra além do necessário. Tenta compensar tudo de uma vez. Por alguns dias, funciona. Mas depois, cai. E aí entra o ciclo. Começa forte, exagera, se esgota, para, recomeça, repete. Isso não constrói progresso, constrói frustração. Porque no fim, não é a força do começo que muda a sua vida, é a estabilidade do meio. Agora imagina 2 pessoas. A primeira trabalha intensamente por 5 dias e depois passa 10 dias sem consistência. A segunda faz menos por dia, mas não falha. No curto prazo, a primeira parece mais produtiva. No longo prazo, a segunda vence com facilidade. Porque riqueza, em qualquer área, não responde à intensidade, responde à repetição. O que você faz de forma consistente pesa mais do que o que você faz de forma intensa. E isso exige uma mudança de mentalidade. Parar de pensar em picos e começar a pensar em padrão. Você não precisa dar o seu máximo todos os dias, mas precisa aparecer. Mesmo sem vontade, mesmo sem energia alta, mesmo sem reconhecimento. Aqui vai uma prática simples que muda isso. Defina um mínimo não negociável, uma versão reduzida daquilo que você precisa fazer.
Se o seu objetivo é estudar 1 hora, seu mínimo pode ser 20 minutos. Se é organizar finanças por 30, seu mínimo pode ser 10. A regra é: você nunca falha o mínimo, mesmo nos dias ruins. Isso cria continuidade, e continuidade cria identidade. Você deixa de ser alguém que tenta melhorar e passa a ser alguém que mantém um padrão. E quando esse padrão se estabiliza, o progresso deixa de depender do seu humor. Agora, existe outro fator que quebra completamente essa constância. Não é falta de disciplina, não é falta de capacidade, é algo mais sutil e extremamente comum: a comparação. E se você não aprender a lidar com isso, vai continuar sabotando seu próprio processo sem perceber. Existe um tipo de distração que parece inofensiva, mas destrói seu foco em silêncio: a comparação. Você abre o celular, vê alguém ganhando mais, vivendo melhor, avançando mais rápido, e sem perceber, algo muda dentro de você. Sua atenção sai do seu caminho e vai para o caminho dos outros. E aqui está o problema. Quando você começa a medir sua vida pela régua dos outros, você perde a capacidade de construir a sua. Porque cada pessoa está em um momento diferente, com contexto diferente, com escolhas diferentes. Mas a comparação ignora isso. Ela simplifica tudo em uma única pergunta silenciosa: por que eu ainda não estou lá? E essa pergunta, quando mal interpretada, não gera ação. Gera ansiedade, gera pressa, gera frustração, gera decisões impulsivas. Você começa a mudar de estratégia sem necessidade. Começa a duvidar do que estava funcionando. Começa a correr atrás de resultados que não são seus. E no meio disso tudo, perde consistência. Agora observa isso com clareza. A comparação não te mostra a realidade completa. Ela mostra apenas o recorte mais visível e geralmente mais polido. Você vê o resultado, mas não vê o processo. Vê o ganho, mas não vê os erros. Vê o momento atual, mas não vê o tempo investido. E ao comparar seu bastidor com o palco de alguém, você cria uma percepção distorcida da própria vida. O estoicismo propõe um caminho mais sólido. Você não controla o ritmo dos outros, mas controla a integridade do seu processo. E é isso que precisa virar o seu foco. Então, aqui vai um ajuste prático. Durante os próximos dias, observe quando a comparação surgir, sem tentar evitar, mas também sem alimentar. E faça uma troca consciente. Em vez de perguntar: por que eu não estou lá? Você pergunta: o que eu posso fazer hoje para avançar 1% no meu caminho? Simples, direto, aplicável. Isso te traz de volta para o controle. Porque no fim, riqueza não é construída olhando para os outros. É construída repetindo boas decisões no seu próprio ritmo. E quando você para de gastar energia se comparando, essa energia volta para onde deveria estar, no seu processo. Agora, existe um último ponto, talvez o mais contraintuitivo de todos. Porque enquanto muita gente tenta parecer bem-sucedida, existe quem realmente está construindo algo sólido. E a diferença entre eles não está no que mostram, está no que fazem em silêncio. Existe uma diferença clara, mas quase invisível, entre quem parece estar prosperando e quem realmente está construindo riqueza. A necessidade de mostrar. Hoje, muita gente vive como se cada passo precisasse ser validado. Cada conquista precisa ser exposta. Cada avanço precisa ser visto. Mas isso cria um desvio perigoso. Você começa a agir mais para aparecer do que para construir. E aqui está o ponto que poucos admitem. A busca por validação consome energia que deveria ser usada para progresso. Agora imagina essa micro-história. Um homem começa a ganhar mais dinheiro. Ainda não organizou sua vida financeira. Ainda não construiu base sólida. Mas sente a necessidade de mostrar. Troca de carro. Aumenta o padrão de vida. Gasta para sustentar uma imagem. Por fora parece evolução. Por dentro está frágil. Qualquer imprevisto desestabiliza tudo. Agora observa o oposto. Outro homem também começa a crescer, mas decide manter discrição. Ele não aumenta o padrão imediatamente. Não sente urgência de provar nada. Ele investe, organiza, fortalece a base.
Por fora parece igual, por dentro está construindo estabilidade. Anos depois, a diferença se torna inevitável. Um precisa sustentar uma imagem, o outro sustenta uma realidade. O estoicismo, na prática, valoriza exatamente isso. O que é sólido não precisa de aprovação constante. Porque quando você depende de reconhecimento externo, suas decisões começam a ser guiadas pelo olhar dos outros. E isso enfraquece sua direção. Então aqui vai um ajuste direto. Antes de qualquer decisão financeira relevante, se faça uma pergunta simples. Eu faria isso se ninguém pudesse ver? Se a resposta for não, provavelmente não é uma boa decisão. Esse tipo de filtro te protege de escolhas impulsivas e mantém seu foco no que realmente importa. Construção real, sem pressa, sem exposição desnecessária, sem necessidade de provar valor. Porque no fim, riqueza verdadeira tem uma característica clara. Ela cresce em silêncio e se revela com o tempo. E quando você começa a viver assim, algo muda profundamente. Você não precisa mais parecer forte. Você se torna. Agora, vamos integrar tudo isso, porque esses hábitos não funcionam isolados. Eles formam um sistema, e é esse sistema que muda a sua vida. Se você olhar com atenção, vai perceber que nada do que foi dito aqui é complicado, mas tudo exige algo raro, consciência constante. Porque esses hábitos não são sobre esforço extremo, são sobre direção. Você não precisa fazer mais coisas, precisa fazer melhor e com mais consistência. Controlar a pressa, dominar o impulso, cumprir pequenos acordos consigo mesmo, eliminar distrações, escolher o desconforto certo, usar o dinheiro com clareza, criar espaço antes de reagir, manter constância, parar de se comparar e construir em silêncio. Isoladamente parecem simples, mas juntos formam um sistema. Um sistema que muda a forma como você vive, decide e se posiciona. E aqui está o ponto mais importante de todos. Riqueza não é um evento. É um efeito colateral de um padrão bem sustentado. Você não chega na prosperidade. Você constrói um jeito de viver que torna ela inevitável ao longo do tempo. E isso muda completamente o jogo. Porque você para de depender de sorte, para de esperar motivação, para de buscar atalhos. Você passa a confiar no processo. E essa confiança não é cega. Ela vem da repetição, da evidência acumulada. De saber que, mesmo que o resultado ainda não tenha aparecido totalmente, você já não vive mais como antes. E isso traz algo que muita gente busca, mas poucos constroem: paz. Não aquela paz passiva, mas uma paz firme, de quem sabe que está no controle do que realmente importa. E quando você chega nesse ponto, o dinheiro deixa de ser uma obsessão. Ele se torna consequência. Agora volta por um momento àquela cena do começo. Você trabalhando, se esforçando, sentindo que não está saindo do lugar. A diferença entre continuar ali ou mudar completamente sua trajetória não está em uma grande decisão. Está no que você faz hoje, depois desse vídeo. Porque clareza sem ação vira frustração, mas clareza com ação vira mudança. E ela começa pequena, silenciosa, quase imperceptível, mas consistente. Então aqui vai o ponto final, direto. Escolhe um desses hábitos, só um, e começa hoje. Sem esperar motivação, sem tentar fazer tudo, sem prometer mais do que consegue cumprir. Simples, aplicável, real. Porque é assim que vidas mudam. Não com intensidade momentânea, mas com decisões sustentadas. Se esse vídeo te trouxe clareza, não aquela motivação passageira, mas um entendimento mais firme, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo